E durante esses dias a gente começou a observar a questão das pesquisas para governo. Pesquisa anterior dava ainda uma margem ao pré-candidato da oposição do PSB e ex-prefeito João Campos, diferença entre 8, 10 pontos, dependendo do cenário. Mas a gente observava claramente que esse cenário era um cenário de estagnação de percentual para o ex-prefeito, porque a avaliação da governadora era boa e tinha uma crescente, segundo as avaliações estatísticas, e essa crescente, dia mais e dia menos, ela ia resultar no conceito de melhora dos índices para a sua reeleição. Surgiu algumas pesquisas, alguns institutos, que já davam a governadora candidata à reeleição à frente do cenário, mas que alguns dessas empresas ou institutos, citando aqui o Veritas, foram suspensas pela própria oposição. Eu comecei a olhar os questionários. De fato, os questionários eles eram suscetíveis de uma opinião mais aprofundada da sua legitimidade devido à metodologia. Ia muito pelo quantitativo e foi suspenso. E depois surgiu outro, foi suspenso novamente pela própria oposição. Eu até disse, danou-se. Não vai ter nenhum instituto de pesquisa que a oposição vai entender que os números estão diferenciados. E eu comentava com alguns amigos, eu digo, quando chegar o do Datafolha, eu quero saber o que é que vão suspender, né? Quando o do Datafolha abrir, vão dizer que o Datafolha também é mentiroso. E interessante que nas redes sociais, o pessoal que faz, né, as redes sociais, os tráficos de informação nas redes sociais, ficam dizendo que a pesquisa foi vetada, suspensa, mas eles estão falando do outro instituto, não é do Datafolha não, dando uma falsa concepção àquele que está querendo ver, se então quer dizer que a pesquisa atual já foi também suspensa. Não, gente, a do Datafolha continua aí linda e maravilhosa para todo mundo ver, sem nenhum problema. A que foi suspensa foi do Instituto Veritas. Então, pois bem, dito isso, vamos para os números. A pesquisa foi divulgada quinta-feira, dia 28, com um cenário do dia 25 ao dia 27 de maio, com margem de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Essa pesquisa foi contratada pela TV Tribuna e ela mostrou claramente, pela primeira vez, que dois fatores interessantes: o alavancamento daqueles que opinam pela gestão, não estou chegando nem no campo eleitoral ainda, pela gestão da governadora entre ótimo e bom, tem ali bom 67%. Ora, 67%? A governadora é bem avaliada em quase 70% da população. E isso ia acabar em quê? Em voto. Não tenha sombra de dúvida. E foi o que aconteceu. Nesse cenário, foram ouvidos 1.022 eleitores, entre 25 e 27 de maio. A pesquisa está sob o número de protocolo pelo Tribunal Superior Eleitoral sob o número 07.888/2026, com os seguintes dados numéricos e estatísticos. Os dados estatísticos. Segundo os dados estatísticos, Raquel Lira, governadora atual, candidata à reeleição, com 48 pontos. Isso para o primeiro turno. João Campos, com 43%. Ivan Moraes, 2%. Brancos e Nulo, 4%. Não respondeu e não opinou, 2%. Nós temos aí 8 pontos percentuais nessa inércia de saber o que é que vai fazer. Se vai continuar sem responder, se vai ser branco e nenhum, ou se vai continuar votando Ivan Moraes.
Nesse cenário, observamos o seguinte, que estatisticamente e numericamente, a governadora agora está na frente. Ela desbanca claramente o candidato à oposição e ex-prefeito João Campos, pela primeira vez. Cenários esse de trades internos que já mostravam que isso ia acontecer. Ou empate técnico, ou um percentual maior. Considerando que a pesquisa ela releva 3% para mais no seu índice de acerto ou para menos, temos aí um empate técnico. Mas nós observamos claramente que numericamente, a governadora já está na frente. Aí depois a gente começa a observar o cenário do segundo turno. Raquel Lira aparece no cenário do segundo turno. Não vai ter mais Ivan Moraes, não vai ter mais aquele cenário daqueles que não responderam. O que vai aparecer só é o voto, então somente o voto branco e nulo. Então a governadora aparece com 51 pontos percentuais, se a eleição for para o segundo turno, e João Campos com 44. Uma diferença aí de 6 pontos. Em bastidores, há 15 dias atrás, conversando com pessoas que falam sobre política, cientista político, estatístico, já se falava que quem ganhasse a eleição em Pernambuco, a diferença ia chegar entre 6 e 7 pontos. E é isso claramente o que está mostrando, é impressionante o que está mostrando a pesquisa do Datafolha. Mostra Raquel na frente, no segundo turno, com a diferença justamente aí de 6 a 7 pontos. De 6 pontos no caso. 7 pontos. Porque vai ser, quer dizer, Raquel Lira aparece já com 51% dos votos. E eu comecei a analisar o seguinte. Está claro que desde dezembro, e eu falo isso aqui claramente, que os percentuais de João Campos estagnaram, pararam, só caiu, segurou ali a base, você vê ali, olha, primeiro turno, 43 pontos João Campos tem, segundo, 44, então caiu para 40 e ali ficou nos 40 ali. Quando a governadora tinha ali 18, 20 pontos, a diferença era de 20 pontos. Então ele estagnou e a governadora só ascendeu, só subiu na escala e na flecha de alavancagem estatística, da seta de alavancagem estatística. O que se observa nisso claramente é o seguinte, que aquilo que a equipe do ex-prefeito falava e daquilo que ele até comentava nos bastidores, é que o que iria fazer ele ganhar seria a região metropolitana e Recife, que era ali. Ela não ia conseguir furar a governadora, a bolha da região metropolitana e principalmente de Recife, que tem ali quase 60% dos votos. E era verdade o que aconteceu naquele cenário do ano passado. Então, tinha aquela zona de conforto. Mas, pasmem, a governadora furou a bolha daquilo que se falava que era ali o casco de tartaruga, citando aqui as grandes defesas romanas, furou legal. Acabou. O fronte foi disperso. O fronte de defesa. E a governadora, na concepção do eleitor, na concepção do recifense, na concepção daquele que vive ali na região metropolitana, disse não. Estou observando que a governadora, a gestão dela é boa, e começou a mudar o voto. Cara, quem imaginava, só a política mesmo, isso é muito importante. Espera aí, vou mudar o voto. Se observou claramente, se você começar a ler os formulários, começar a ler, vai lá no site do TSE, que eu gosto muito de ler isso, e você começar a ver que dos questionários de concepção de classe média, de concepção econômica, de idade das pessoas,
Raquel claramente está tirando voto daquilo que se dizia o PSB que era consolidado, era Recife. Não, não está mais. E por isso que ela houve essa ascensão tão grande agora. E ela ultrapassa ultrapassa o ex-prefeito João Campos, pré-candidato ao governo. E Raquel tem avançado, justamente que ela começou a observar claramente que tinha que atacar justamente a área que se dizia ali que era impenetrável, e era a região metropolitana. E está fazendo com maestria. E você sabe qual foi o item que ela mais avançou no item de segurança? Porque todo mundo sabe que na região metropolitana, em Recife, a questão da segurança ela é muito sensível nas pessoas que querem ir para suas casas, nas periferias, naqueles que querem ter a sensação de segurança. E colocou o policial na rua. Aí você pode até questionar, mas não está resolvendo não. Peraí, calma. Você pode dizer, mas Pernambuco continua como o estado mais violento. Peraí, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a população entende que a governadora está fazendo uma coisa que era obrigação do outro e está sendo feito agora. E os policiais continuam nas ruas. Sensação de segurança. As pessoas se sentem mais seguras. E isso resultou em quê? Em um percentual de votos justamente na área que se pensava que era uma redoma e era impenetrável, que era a região do ex-prefeito, de onde ele foi prefeito, o João Campos. Outro erro da estratégia da campanha de João Campos, ir para o lado sentimental, colocar as fotos do bisavô, do Dr. Arraes, do pai dele, de Eduardo Campos, não aconteceu. E eu dizia isso, só olha, as gerações de hoje, pouco sabem sobre o Dr. Arraes. O legado já faz tempo que passou. A geração de hoje sabe que Eduardo Campos foi um bom governo, mas sim, mas passou. Quer saber de agora? Isso não vai colar. Você está atrelando agora as suas imagens, botar uma áurea, não vai colar. Porque o povo está mais exigente, a sociedade está mais exigente, quer que a coisa seja resolvida. E não quer ser resolvida as coisas por sentimentalismo, não. Não quer que as coisas sejam resolvidas por sentimentalismo, não. Quer que as coisas sejam resolvidas por ação. Você foi eleito, eu quero saber o que você fez. Eu cansei de falar aqui. Seria leviano dizer que o João Campos foi um mau prefeito em Recife. Foi bem, um prefeito bem avaliado. Ganhou no primeiro turno a reeleição para prefeito em votos esmagadores, quase 80% de aprovação e de percentual de votos. Fez bons trabalhos em Recife. Se não, quem está dizendo isso e quem testifica e ratifica isso é a população. Mas só que a parada agora é do governador. Para governador, a situação é outra. Você pode até usar, né, como ele tem feito. E aí ele vai usar, e você pode até usar, né, as boas performances que ele teve no seu processo de gestão na Prefeitura de Recife. E isso deveria ter feito há muito tempo. Agora, querer se agarrar na imagem do Dr. Arraes, na imagem do próprio pai, sob a concepção de capacidade de gestão, um erro crasso. Porque isso poderia sim servir aí na década de 90, em 80, até 2005, digamos que até 2010. Mas se passou, estamos em 2026. Estamos em 2026. Não cabe mais. E aí a gente observa claramente que aqueles que pensam, né, cientistas políticos, os marqueteiros do João Campos, ele teria que mudar a estratégia. Tanto é que está andando agora no interior dizendo, olha, vocês é que vão falar o que vocês querem, coisa e tal. Tem que mudar alguma coisa, tem que mostrar alguma coisa. Alguma insatisfação popular que esteja ligada diretamente ao governo do estado para tentar correr atrás do prejuízo. Mas, gente, escute bem o que eu vou dizer a vocês. Aquele que estava ali consolidado na frente, consegue perder, não consegue se consolidar na frente, e perde a dianteira, dificilmente se restabelece. Política acontece de tudo. Como a diferença é pequena,
Possa ser que aconteça o empate técnico, possa ser que no segundo turno tenha aí um fator imponderável, que as pessoas não saibam quem mais vai ganhar. E, claro, a gente tem que ser muito claro, o cenário de hoje mostra isso. O cenário mostra que a eleição é super competitiva. E a diferença daquele que vai ganhar fica nessa margem aí de 6 a 7 pontos, 5 pontos. Parecido muito com o cenário nacional até. É um clássico, todo mundo sabe disso. Agora, eu estou falando a título de hoje. Mas se as próximas pesquisas que aparecerem daqui a 30 dias consolidar e aumentar a margem de Raquel sobre João Campos e chegar a 10 pontos, querido, não vai estar mais no sinal amarelo, porque o sinal amarelo é agora, já vai estar no sinal vermelho para ele. Opa, o que foi que aconteceu? Olha aí o que é que pode acontecer, como o processo político é dinâmico. Pode acontecer que haja uma vitória maior, uma vitória mais tranquila. Eu estou falando no sentido dessa dianteira que a governadora absorveu agora na pesquisa do Datafolha. Se nas próximas pesquisas do Datafolha ou de outros institutos observar que essa margem de Raquel ela se acentua e cresce mais ainda, você sabe o que vai acontecer, queridos? A eleição e a fatura termina no primeiro turno. Não tem segundo turno, não. Posso estar falando uma besteira? Posso, sim, sem problema nenhum. E me curvo se eu estiver errado. Mas essa é a leitura que eu estou vendo dos números. Porque não tem uma terceira via competitiva para ter aí 10, 15 pontos. Quem teria essa chance de dividir aí as águas era o Eduardo Moura. O Eduardo Moura não é mais candidato a governador, que estava partindo aí já com 8 pontos. De 5 a 8 pontos. E a gente vê agora que os candidatos estão lutando contra as indicações de votos brancos e nulos e indecisos, que são mínimos. São mínimos. É como se a população já estivesse definida. E a única coisa que está acontecendo agora é que naquela fatura, no pedaço do bolo, da fatia do bolo, que se dizia que estava consolidada para João Campos, está claramente agora sendo furada e um pedaço dessa fatia está sendo consumida para a governadora Raquel Lira. Então a governadora Raquel Lira, nesse cenário agora, dessa pesquisa, ela entra claramente naquela base que se dizia inquestionável e que não ia ser perfurada, naquela bolha que se dizia que estava ali já ratificada, e ali ia ser o grande nicho do ex-prefeito João Campos, que era em Recife. E ela já começa a atuar retirando votos, percentualmente falando, daquilo que era consolidado. Ou seja, na base de João Campos, Raquel já começa a gerar um prejuízo muito mais atenuante. A eleição será dessa forma, nesse clássico de voto a voto? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Agora mostra claramente uma tendência de ampliação de percentual. Se isso acontecer, e nós estamos aí agora às portas aí das convenções, se isto acontecer agora, nas próximas pesquisas agora, final de junho, início de julho, que vai ter muitas pesquisas por aí, e se a Raquel ampliar, a governadora Raquel ampliar essa margem, a eleição é liquidada no primeiro turno. E por um percentual até mais tranquilo. Agora, terminando junho, julho, continuar aí esse embate, 5, 7 pontos, como muitos analistas dizem isso, que o cenário de hoje é esse, aí sim, a gente vai ficar aí acompanhando claramente. Só que não podemos desconsiderar que quem estava atrás se chamava a governadora Raquel Lira. E hoje a governadora já está numericamente à frente. E não precisa querer desmobilizar a legitimidade da pesquisa, não. Peraí.
Vocês só acreditavam no... eu tô falando da oposição. Só acreditavam no Datafolha. O Datafolha está dizendo agora que a governadora está na frente. O que é que vocês vão dizer agora? Vão entrar com ação também para bloquear a pesquisa do Datafolha? Não, por favor. Vamos observar os números, ver o que eles podem, o que é que eles estão mostrando para vocês mudarem a estratégia de campanha de vocês. É isso que a gente fala. É disso que a gente está falando. Esse é o ponto. Então, gente, escutem o que eu estou falando. Concluindo, se continuar dessa forma, o embate é um embate pesadíssimo dentro do campo do voto, do campo político. E aquele que errar menos, feito o jogo de xadrez, vai levar a fatura. No entanto, tem que se observar que aquele que estava atrás, que era a governadora, agora tem uma leve liderança. Mas estava muito atrás. Aquele que tinha 20, 30 pontos atrás e hoje já está na frente de 5 pontos, isso não pode se desconsiderar. E se, nas próximas pesquisas, a margem ser alavancada, não se enganem. A eleição pode terminar no primeiro turno, beneficiando, sim, a reeleição